sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 10 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Gálatas, capítulo 2, seguindo. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os que também me esforcei por fazer. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse Cefas, à presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentil e como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre gentios, sabendo, contudo, que o homem que, justificando por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se ao caso de ser Cristo ministro dos pecados? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruiu, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, em quem me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois a justiça é mediante a lei. Segue-me que morreu Cristo em vão? Paulo apela para a experiência dos Gálatas. As Gálatas, insensato, quem vos fascinou, a vós outros, esses cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quer apenas saber isto: de vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A experiência de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justifica pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho de Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são as obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque é justo, viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-me próprio maldição do nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homens, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga o que lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e seu descendente, não diz, e aos descendentes, como falamos de muito, porém como de um só, o teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar em forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei e já decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus que a concedeu gratuitamente a Abraão, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse a descendência a quem se fez promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um medidor. Ora, o medidor não é de um, mas Deus é um. É porventura lei contrária às promessas